no digital, mas não sabe por onde ou o que fazer? Já ouviu falar sobre a profissão social media, mas não entendeu muito bem o que é que faz? Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Débora Baquim, eu sou social media há 4 anos, mas na verdade eu sou formada em biologia. Depois que eu me formei lá em 2020, no meio da pandemia, eu não estava conseguindo arrumar emprego e eu não aguentava mais ver palestras da minha área, não aguentava mais enviar currículo, participar de entrevistas. E foi aí que eu conheci o marketing digital, o mundo do design e a profissão social media. E hoje, depois de transitar de carreira, conquistar meus clientes e crescer na carreira de social media, eu comecei esse canal para ajudar outras mulheres que, assim como eu, não estão se adequando ao trabalho convencional, querem mais liberdade de tempo e lugar para trabalhar e mais autonomia para suas carreiras. Eu trouxe aqui, nesse vídeo, mastigadinho para vocês, quais são as tarefas dessa profissão e também o que não é obrigação do social media fazer. E se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar seu like aqui. E se você quer saber mais sobre como é a rotina de uma social media, me segue lá no Instagram, @DéboraBaquim, onde eu compartilho um pouco mais sobre como é esse trabalho. Bom, o social media é a pessoa que vai gerenciar as redes sociais do cliente e todo o conteúdo que é veiculado nesses canais digitais. É você que vai definir se o cliente tem que estar no Instagram, no Facebook ou no YouTube. É isso que um gestor de redes sociais faz. E como um gestor de qualquer outra área, você precisa ter essa visão do todo e entender de todas essas frentes onde o seu cliente vai estar no digital. Por exemplo, se o seu cliente está no Instagram, no Facebook e no YouTube, é você que é a responsável de gerenciar tudo que vai ser postado por lá, utilizando a estratégia certa para cada rede social. E isso é uma coisa que os clientes normalmente não sabem, que as pessoas têm um comportamento diferente em cada rede social. E é nossa responsabilidade como social media saber disso. Mas Débora, o social media, ele pode fazer design? Bom, quando a gente fala de conteúdo, que você vai gerenciar o conteúdo dessas redes sociais, nós estamos falando de imagem, nós estamos falando de texto, a gente está falando de vídeo, de edição de vídeo. Então sim, o social media, se ele quiser, ele pode sim fazer o design. É o que a gente chama de designer social media. Ele também pode editar os vídeos ou fazer a captação dos vídeos, né? Ser um social media que também é videomaker. Também pode fazer os textos, que é um redator social media. Tem alguns profissionais que gostam e têm mais afinidade em escrita. Então são pessoas que podem se especializar nisso também. E tráfego pago, que são os anúncios online, o social media também pode fazer? Sim. Os anúncios online, eles nada mais são do que conteúdos, mas que são veiculados de maneira paga. Então, quem pode fazer? Pode ser o social media ou pode ser um gestor de tráfego. Se o social media quiser entender um pouco mais da gestão, ele pode fazer as duas coisas. Eu, por exemplo, comecei fazendo basicamente um pouco de tudo isso. Como o primeiro curso que eu fiz foi de design gráfico, isso para mim era muito fácil oferecer para o cliente. Então, eu fazia os textos, eu fazia o design e fazia toda a estratégia. Porém, hoje eu não faço mais a parte de design para a maioria dos meus clientes. Eu me associo a algumas pessoas que fazem, delego essa parte de trabalho para outras pessoas. Mas o que é inerente da profissão social media? Ou seja, o que o social media não pode passar para outra pessoa fazer? É a estratégia do conteúdo e o gerenciamento das redes sociais. Ou seja, tem que ser capaz de fazer o planejamento de tudo que vai ser feito nas redes do cliente, baseado em pesquisas, conhecimento e análise do comportamento das pessoas. Que pessoas?
os clientes do seu cliente. Uma coisa que tem que ficar clara para vocês é que essa tal estratégia, esse planejamento, não precisa ser complexo, não precisa ser uma coisa difícil de fazer e nem deve. A estratégia, o planejamento, é você estudar o seu cliente, o mercado em que ele está inserido, o que ele faz, quem são os clientes dele e traçar um plano para alcançar o objetivo dele ali no digital, que pode ser vender mais, pode ser consolidar a marca. Mas calma, se você não está entendendo nada sobre essa coisa de estratégia, de planejamento, tem um vídeo já aqui no canal onde eu falo para vocês passo a passo como é que você desenvolve essa estratégia para o cliente do zero. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, é só clicar aqui no botão e assistir o vídeo específico sobre a estratégia. Mas aqui nesse vídeo a gente está falando mais sobre o geral da profissão, para você conseguir saber exatamente tudo que você vai precisar fazer para o cliente caso você se torne uma social media. Tá, mas se a maior responsabilidade do social media é fazer o planejamento e gerenciar as redes sociais, quem é que executa esse planejamento? Quem realmente faz os posts? Bom, pode parecer um pouco repetitivo o que eu vou falar aqui para vocês, mas eu realmente quero que não fique dúvidas. Se você está começando agora, muito provavelmente vai ser você mesma que vai planejar e executar o planejamento, assim como eu também fiz. Então você vai fazer o conteúdo de cada um dos posts, o texto, muitas vezes o design ou editar o vídeo, mas a tendência é que conforme você for crescendo na carreira, tendo mais clientes, você consiga contratar alguém para fazer essas etapas para você ou muitas vezes fazer uma parceria com um outro profissional, um designer ou um editor de vídeo. E uma opção, por exemplo, é você delegar somente algumas tarefas que te demandam mais tempo ou que você acha mais difícil de fazer. Então, por exemplo, você contratar alguém para editar os vídeos somente de um cliente, que são vídeos mais difíceis e que demandam mais tempo para editar, não precisa ser todos os vídeos. Você pode ir aos poucos delegando essas tarefas para outros profissionais. Não precisa ser tudo de uma vez. Muitas vezes as pessoas ficam também inseguras com essa etapa, mas você pode ficar tranquila, porque a nossa profissão ela é muito maleável. Você que vai decidir o que exatamente você vai pedir para outra pessoa fazer, quais clientes que você confia outra pessoa para editar os vídeos ou fazer o design. Mas, novamente, o que você não pode delegar para outras pessoas? A pesquisa e o planejamento. Se você delegar isso para outra pessoa, você vai deixar de ser o social media daquele projeto. Tá bom, mas quais são exatamente as funções do trabalho de social media? Bom, dentro do gerenciamento das redes sociais, o trabalho também inclui tarefas como criar o perfil ou a conta, então criar o perfil do Instagram, criar o canal do YouTube, criar a página do Facebook ou do LinkedIn e fazer toda a estruturação, desse perfil, de nome, de descrições, de bio. Isso caso ele não tenha, né? Se ele tenha, trabalhar para melhorar. Isso, caso o cliente não tenha. Caso o cliente já tenha, você pode fazer ali a análise do que já existe e essa reestruturação, adequar ali ao que você avalia ser melhor para o perfil do cliente. Segundo, fazer a gestão de mensagens no direct ou DMs, inbox, fazer as interações pelos comentários. Isso são coisas que não é obrigatório, Se você não quiser oferecer ao cliente essas tarefas, tá tudo bem, mas fazem sim parte da profissão social media. Então, caso você queira oferecer, você pode. O agendamento dos posts, programar e publicar realmente as publicações, as postagens. Fazer o monitoramento das menções e análise de sentimento, ou seja, o que as pessoas estão falando sobre aquela marca ou sobre a empresa na internet. Então, é você analisar o comportamento das pessoas ali nos canais, nos perfis do seu cliente, porque isso faz parte do posicionamento digital do seu cliente, o qual está sendo a percepção
do público, dos clientes, das pessoas sobre o posicionamento, sobre o que você está criando ali. Então é também sua responsabilidade fazer essa análise e perceber como que o público está reagindo aos conteúdos. Impulsionamento de posts também é uma das funções do social media, caso você queira oferecer isso ao seu cliente. É interessante porque é uma coisa a mais que você oferece e também uma coisa a mais que você cobra. 7. Analisar as métricas do seu cliente e fazer relatórios. É sua responsabilidade acompanhar e medir qual está sendo os resultados do seu trabalho, qual está sendo o resultado dos conteúdos que estão sendo publicados lá no Instagram, ou no YouTube, ou na rede social do seu cliente. E por mais que você não vá, por exemplo, oferecer a interação nos comentários ou responder as DMs e os directs, é também interessante e parte da sua responsabilidade fazer essa análise de como que o público está interagindo nos comentários e nos directs, para que você possa também trazer como resultado esse maior engajamento ou essa percepção do público. Como muito falado aqui já, é uma das funções do social media criar a estratégia de conteúdo das redes sociais. Bom, já falamos muito do que o social media faz e do que ele pode fazer, mas eu gostaria de reiterar aqui o que não é a obrigação do social media fazer, para vocês ficarem tranquilas. Não é obrigação fazer o design, não é obrigação fazer a edição de vídeo, a captação de vídeo ou o tráfego pago. Mas caso você ofereça isso ao cliente, é interessante você também deixar claro que apesar de não fazer parte do principal ali da sua função, do seu trabalho, você também oferece esse serviço e ele está incluso no seu valor. Se você está começando e se você não sabe fazer design, você não tem noção nenhuma de edição de vídeo, nem nada, e você também não tem dinheiro para contratar um profissional para trabalhar com você, você pode sim deixar isso claro, né, para o cliente que dentro da função do profissional de social media, como não é sua obrigação fazer, mas que sim, para o planejamento ser executado, precisa sim de um designer ou de um editor de vídeo, e você pode mostrar para o cliente essa necessidade e falar que você tem parceiros para chamar o projeto. E aí você... Como é que fala? E aí você... Fez a ponte? Não, meio que tipo assim, o cliente vai contratar junto com você esses profissionais, entendeu? Não vai contratar você e você... Entendeu? Sim. Bom, gente, mas apesar de não ser obrigações, vocês concordam comigo que todas essas tarefas, elas são essenciais, né, para que o nosso planejamento, para que o nosso trabalho seja executado? Eu sugiro que você aprenda um pouco também dessas outras habilidades. Eu acredito que você ter uma noção de design, ter uma noção estética, ajuda muito, mesmo que você não vá fazer o design, mas ajuda em você trabalhar com outras pessoas para poder avaliar o trabalho dela ou para poder sugerir para o cliente melhoras também no visual, que são coisas que impactam o resultado do nosso trabalho. E vamos para o resumo de tudo que a gente falou aqui. O social media, ele é aquele profissional, aquela pessoa que vai cuidar, gerenciar as redes sociais de outra pessoa, que é o cliente. E dentro disso está gerenciar tudo que vai ser postado e vai ser feito nessas redes sociais. Para que isso seja feito, ele precisa fazer o planejamento e a estratégia desses conteúdos. E também algumas outras tarefas, como criar a rede social, caso o cliente não tenha, interagir em comentários e fazer a gestão de mensagens no direct, analisar as métricas e os resultados do que está sendo feito nessas redes sociais e também analisar qual que está sendo a reação do público em relação a isso, seja pelos comentários, seja por menções ou outros comentários que as pessoas fazem da marca ou da empresa na internet. E o que não é obrigação do social media fazer, mas ele pode, se ele quiser. O design, a edição de vídeo, a captação dos vídeos e o tráfego pago. Bom, gente, e para finalizar, eu quero saber se você ainda tem dúvidas sobre a profissão social media e quais desses assuntos vocês querem que eu traga mais aqui.
Se vocês querem saber mais sobre impulsionamento de posts, sobre como fazer as análises de métricas ou calendário de conteúdos, me conta aqui nos comentários o que mais que você quer saber e também me conta se ficou alguma dúvida que eu vou te responder. E não esquece de deixar seu like caso esse conteúdo tenha te ajudado e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E tchau!